Hora de falar sobre a possibilidade de o Cruzeiro contratar Tagliafico, lateral esquerdo titular da seleção argentina e do Lyon. Essa informação foi divulgada por Olivier Salmon, que cobre o dia a dia do Lyon. Para mim, o melhor lateral esquerdo especulado no futebol brasileiro. Bernabé, Wendel, Marlon, entre outros, todos sendo especulados, podendo mudar de clubes. Tagliafico está bem acima de todos os atletas que eu citei. Jogador formado na base do Banfield, com passagem pelo Independente e que jogou no Ajax de 2017 a 2022. Todo mundo sabe da crise financeira pela qual passa o Lyon, a necessidade da venda de atletas, e hoje o Tagliafico representa um custo bem alto de 2 milhões e 200 mil reais por mês. O contrato dele se encerra em junho do ano que vem, ou seja, a partir de janeiro ele já poderia aceitar ou assinar um pré-contrato. Seria dos mais interessantes se o Cruzeiro levasse essa história adiante. Na manhã dessa terça-feira, antes de gravar o vídeo, consultei uma fonte cruzeirense que afirmou, ou melhor, não quis confirmar nenhuma tratativa com o Tagliafico. Duvido que o Cruzeiro se prontifique a pagar 2 milhões e 200 mil reais por mês por um lateral esquerdo. Mas se o Tagliafico topasse uma redução salarial e o Lyon não fizesse grandes exigências do ponto de vista financeiro, seria um negócio dos sonhos. Só para arrematar, em relação ao Cruzeiro, a Raposa decidiu não confirmar nenhum nome em relação a reforços nessa janela ou nessa semana, tudo por causa da decisão marcada para sábado contra o Racing. Cruzeiro e Racing disputam o título da Sul-Americana e tem muita coisa em jogo, além de um título internacional, a classificação para a Libertadores do próximo ano, para a Recopa e um prêmio de 6 milhões de dólares prometidos ao campeão. Bora fechar o vídeo com informação exclusiva. Canóbio é mais um alvo do Palmeiras para 2025. Eu já havia contado para vocês durante o fim de semana que Facundo Torres, uruguaio de 24 anos de idade, que pertence ao Orlando City, é o plano A do Palmeiras para substituir o Estevão no próximo ano. O grande ponto é que o Orlando City pede 15 milhões de dólares para fazer o negócio e o Palmeiras avalia esse valor como muito alto. Diante da dificuldade em contratar o Facundo Torres, a Leila Pereira deixou escapar recentemente numa reunião com conselheiros que gosta do Canóbio e esse nome estava sendo debatido internamente. Dá para dizer que o Facundo Torres é o plano A e que o Canóbio surge como uma segunda alternativa. Também uruguaio, 26 anos de idade, assim como o Torres convocado com alguma frequência para a seleção de Eloco Bielsa, embora o Canóbio tenha brigado recentemente com o Bielsa e deixou de ser convocado. Temporada atual com a camisa do Atlético Paranaense de 45 jogos, 9 gols e 7 assistências. O que chama muita atenção no Canóbio é sua disposição. O cara que está em todas as partes do campo, briga bastante, é extremamente combativo, bem o estilo do Abel Ferreira, também por isso o Abel pediu sua contratação. Mas, importante contar que se o Atlético Paranaense é rebaixado para a Série B do Brasileiro, o valor do Canóbio ou a chance dele ser negociado é muito maior. Se o Atlético se mantém na elite do futebol nacional, o Furacão certamente vai criar enormes dificuldades para negociá-lo. Atleta comprado em 2022 do Peñarol por 2 milhões e 800 mil dólares. Só um último registro, torcedor no Maracanã. Bora te atualizar agora sobre um lateral esquerdo especulado em vários clubes brasileiros. Rogério, 26 anos de idade, pertence ao Wolfsburg, foi colocado nas últimas horas como possível reforço de Cruzeiro, Palmeiras, São Paulo e Flamengo. Importante contar logo de cara que São Paulo e Flamengo negam qualquer tipo de interesse. De qualquer forma, queria falar um pouquinho sobre esse atleta que praticamente não jogou no Brasil, fez as categorias de base no Internacional, acabou sendo comprado pela Juventus, mas fez sucesso mesmo com a camisa do Sassuolo. Há uma temporada e meia foi negociado com o Wolfsburg, na primeira temporada razoável, mas ele acaba sofrendo nessa temporada mais recente com o problema de uma cirurgia no joelho. Chegou a operar em março, a tendência é que volte a partir de janeiro e a chance de atuar no futebol brasileiro seria algo que o agrada e também a seu staff. Até por isso ele tem sido sugerido para times nacionais. O Cruzeiro ainda não se posicionou sobre esse suposto interesse, assim como o Palmeiras. Do São Paulo e do Flamengo eu tenho a confirmação de que não há intenção de contratar esse atleta. O Flamengo não busca nesse momento um lateral esquerdo, enquanto no São Paulo as tratativas estão bem avançadas com o Wendel, jogador que pertence ao Porto. Para de falar sobre o futuro de Bernabé, lateral esquerdo argentino, 24 anos de idade, ele pertence ao Celtic, que faz ótima temporada com a camisa do Internacional.
partir do momento em que o Roger Machado chegou ao clube, o Bernabé cresceu demais de produção e virou titular absoluto. Além disso, tem sido especulado em outros clubes. O Internacional é aquele mais interessado na continuidade do jogador e inclusive mandou 2 representantes à Escócia para negociar com o Celtic um acordo menor do que os 4.300.000 euros pela compra do jogador. Mas nas últimas horas surgiram notícias de que Cruzeiro, Corinthians e Bahia também têm a intenção de contratá-lo. Já conversei com gente do Cruzeiro e posso assegurar que o Bernabé não faz parte dos planos da Raposa. Em relação ao Corinthians, acho que o interesse é até justificável, levando em consideração que o Matheus Bidu e o Hugo, que se dividem como titulares, não têm dado conta do recado. O Bidu até melhorou de produção nessas últimas partidas, mas parece abaixo do restante do time e o Bernabé parece ser uma opção das mais interessantes. Sobre o Bahia, ninguém confirma nada em relação a contratações, mas é outro nome especulado. Só para arrematar, é importante lembrar também de que o Celtic, diante dessa busca de vários clubes, não deve ceder em relação aos 4.300.000 euros que vinha pedindo. Então vamos falar aqui sobre os números desses jogadores que foram especulados recentemente. O Tagliafico aqui, que não é uma opção inviável, apesar de que ele tem um valor de mercado alto, né, 7,5 milhões de euros. Não tem jogado muito no Lyon. O Lyon está numa fase financeiramente bem ruim. E lembrando, ele só tem contrato até junho de 2025, ou seja, poderia já assinar um pré-contrato ou ambas as partes chegar a um acordo para ter essa rescisão. 8 partidas na atual temporada, 1 gol marcado. Ele foi comprado em 2022 por um preço bom, né? 4.200.000 euros, vindo do Ajax, onde ficou um bom tempo também no futebol holandês. Passou aqui no Brasil no Independente. Até lembra aquela final dele contra o Flamengo, né, em 2017. Caramba, eu tô ficando velho mesmo. E aí ele foi, né, pro Ajax, então, uma das maiores vendas da história do Independente naquela ocasião, que, enfim, eu acho que poderia ser sim uma boa opção. A lateral que apoia bem também ofensivamente, se você for ver aqui os números dele, ó. Na temporada passada nem jogou tanto, mas 3 gols e 1 assistência. Primeiro ano, 5 assistências e 1 gol. Na última no Ajax também 3 gols e 4 passes. Então em média 7 participações em gols por temporada. A primeira dele no Ajax foi muito boa, né? 12 participações em gols, depois 11. Então, pelo menos nesse quesito, eu vejo que ele defende bem e ataca bem também. Não é muito alto, então tem umas características parecidas, por exemplo, do Marlon, do atual elenco do Cruzeiro. Acho que poderia sim ser uma boa alternativa. Quem sabe ali um investimento na casa de no máximo 2,5 milhões, no máximo mesmo 3 milhões de euros, ou dependendo chegando de graça, até porque o Lyon está numa situação financeira bem ruim. Teve também essa história do Bernabé, lateral esquerdo do Internacional, boa opção. O atleta que pertence ao Celtics, que comprou ele, né, por 4,5 milhões de euros e tem pedido algo na casa dos 30 milhões de reais, então 30, 35 milhões para ter essa compra em definitivo. E olha que ele está no Internacional somente a meia temporada, né? Mas ainda assim tem jogado muito bem, 21 partidas, 3 gols e 5 assistências, no quesito de que ele já está adaptado, né, ao futebol brasileiro, pode sem dúvidas ser uma boa, porque chegaria, por exemplo, sem um grande problema para adaptação e tem um potencial de uma venda no futuro, né, porque ele só tem 24 anos de idade, acho uma das melhores alternativas também. Características não é muito diferente do Marlon, pela altura também, é um lateral que mais ataca do que defende, vamos colocar assim, 1,69 m, acho que poderia sim ser uma alternativa, se valorizou demais, né? Mesmo com essa curta passagem aqui no Brasil, até porque lá no Celtic ele não vinha conseguindo jogar, e no Lanús, que é adversário do Cruzeiro, né, que foi nessa semifinal, começou muito bem, destaque para a temporada de 2021, 52 jogos, 2 gols e mais 8 assistências. E o último aqui que foi especulado é o Rogério, nome que eu já tinha visto algumas vezes também, tem só 26 anos de idade, ele que já está há um bom tempo lá no futebol europeu, eu só conheço ele mesmo por causa do FIFA, né, porque eu não tinha visto ele aqui no Brasil, porque ele saiu muito cedo do Internacional, foi para a base da Juventus, lá da Itália, agora sim, foi para a base da Juventus, passou um tempo também no Sassuolo, no futebol italiano, então ficou aí no Sassuolo durante alguns anos, sempre com uma média de 30 jogos por temporada, jogou junto inclusive com o Matheus Henrique lá na Itália, foi comprado pelo Sassuolo por 6 milhões e 900, acabou perdendo um pouco de espaço e repassou os mesmos preços, né, por 6 milhões para o Wolfsburg lá do futebol alemão. Pelo que eu vi aqui, o último jogo dele foi ainda na temporada passada, de agosto para cá ele não jogou, eu não sei se é um problema físico ou algo do tipo, mas eu não ficaria surpreso se fosse um pouco dos dois, né? Um problema físico e aí acabou que nem foi mais utilizado. Sinceramente vejo assim com bons olhos, diferentemente do Tagliafico aqui, ó. Ele tem contrato longo até julho de 2027, então certamente exigiria uma compensação financeira. Como ele foi comprado há um ano atrás por 6 milhões,
Acho que hoje ele deve estar valendo um pouco menos. Alguns portais colocam ele próximo dos 4 milhões e meio, 5 milhões de euros. Também não é uma negociação barata, mas pelo menos é jovem também, né? Tem 26 anos. Não sei se teria uma venda futura, mas pô, daria para jogar até uns 32 aqui no Cruzeiro. Teria um potencial bem interessante. Sinceramente, acho que seria sim uma alternativa. E até para ele, eu acho que um lateral sendo jovem, se ele começa a se destacar aqui no Brasil, pelas carências que temos, né, nesse setor de lateral esquerdo, eu não dou muito tempo não para ele começar, né, a ser convocado para a seleção brasileira. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, o que você tem a dizer, quais desses outros 3 nomes, né, você tem interesse de ver aqui no Cruzeiro, também essas últimas especulações que tivemos recentemente aqui do Nicola. Eu vou deixar o link para vocês da Esportiva VIP para esse jogo, né, na final da Sul-Americana, o link está aqui embaixo, e na sequência do Brasileirão, e também da Foot Fanatics que está aparecendo aqui na tela. Então é isso, valeu e até a próxima. Se você começar a apostar a partir de R$1 e ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito, o link da Esportiva VIP está aqui embaixo na descrição.